Chevrolet Celta LT. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então, vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa de todos os custos para você adquirir e manter um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Chevrolet Celta aqui em análise, como eu disse, é na versão LT com motor 1.0, 8 válvulas, flex manual, 4 portas, ano 2013. A versão mais completinha, vamos dizer assim, do Celta nesse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em abril de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência ao veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular está em R$ 27.153. Já a tabela FIP um pouco acima desse valor, R$ 31.009. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando que o valor da tabela FIP, que é o maior valor, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 31.567,71 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas falando agora de custos envolvendo documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIP. Para um carro desse vai ficar em R$ 1.240,36. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 39,36. Seguro, que aqui também é bem interessante você pensar em fazer. Para um carro aí com aproximadamente 10 anos de fabricação, eu vou considerar aqui uma taxa de 5% sobre o valor da tabela FIP. Ficaria em R$ 1.550,45. Mas claro que seguro pode variar, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro. Se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora aqui de inflação, que esse carro teve nos últimos 3 anos. Para isso, vamos pegar o valor dele de tabela cotada exatos 3 anos atrás, ou seja, em abril de 2021, a FIP dele estava em R$ 24.536. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.157,67, ou 8,79% em média que ele inflacionou nos últimos 3 anos, ou seja, hoje esse carro está inflacionado pouco mais de 26%. É um carro que sim, está bem mais caro, infelizmente, mas como todos os outros do nosso mercado, inflacionou bastante. Então não dá para estimarmos aqui uma possível depreciação, um cenário dessa forma daqui a 3 anos ou no futuro próximo, para calcularmos como vai estar o preço desse carro e incluir aqui no nosso cálculo de custos e despesas anuais, que também seria interessante. Então, vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e seguro. Vai dar um total médio anual de R$ 2.830,17, ou média mensal de R$ 235,85, que você tem que separar ali do seu orçamento para ter um carro desse na sua garagem com toda a parte de documentação em ordem, um seguro em dia para ele aí sem passar maiores sustos. Mas vamos falar agora aqui de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Celta 2013. Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 93. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 195, preço aqui bem acessível na minha opinião. Kit de velas, da mesma forma, encontrei que as 4 da NGK por R$ 62, um dos kits de vela mais baratos hoje que temos aí no nosso mercado. Já os pneus, medidas 165/73, encontrei os Continental Eco Contact 3 por R$ 1.196.
R$156 também, preço bem acessível frente a vários outros concorrentes aí do nosso mercado. E falando aqui de óleo de motor, a especificação aqui da Chevrolet para o Celta nesse ano modelo, quanto à norma SAE, né, deve atender a 5W30 e a API mínima SN ou USAC GF5. Esse motor 1.0 pega 3.5 litros considerando a troca com filtro. Então, eu cotei 4 litros de um Acedelco APSN 100% sintético 5W30. Ficaram em R$200 os 4 litros. E é bem importante, na hora que você for olhar um carro desse para comprar, verificar se o dono anterior utilizou esse óleo correto para você não ter problemas futuros, né? E não só isso, né? Mas toda a parte de manutenção preventiva, todo o histórico de documentação, se esse carro não tem nenhum problema que vai impedir depois futuramente de você transferi-lo para o seu nome. Verificar também se esse carro não passou por nenhuma colisão séria que vai dificultar para você fazer um seguro para ele ou até mesmo vai colocar a sua segurança em risco aí na estrada, né? Então, para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você tem que avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais objetiva, técnica, criteriosa e vai aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição e no primeiro comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando aqui de correia de acessórios, encontrei da Gates por R$115. E aqui, essa correia vai variar de acordo com os equipamentos que esse carro tiver. Por exemplo, esse código que está aparecendo aqui para você, né, que é o 5PK0878SF, é uma correia elástica que vem nos Celta sem direção hidráulica e sem ar-condicionado, uma vez que esses itens eram opcionais nesse ano modelo, né? Então aqui essa correia é para o Celta mais básico. Se ele vier apenas com direção hidráulica, a correia passa a ser a 5PK1465, custando em média R$77. Porém, se ele tiver o ar-condicionado combinado ou não com a direção hidráulica, o modelo de correia já é a 5PK1795, numa média de R$60. Então, se o Celta que você estiver comprando não tiver os equipamentos aí opcionais, né, de direção e ar-condicionado, a correia ela é mais cara. Olha só que curioso. E lembrando que todos esses preços de correia de acessórios é só da correia, não tem tensor incluso. Mas falando aqui do kit de correia dentada, que esse sim vem com tensor incluso, encontrei também da Gates por R$176, preço bem acessível. Os filtros todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor R$24, filtro de óleo R$22, filtro de combustível R$20 e o filtro de cabine R$23. Amortecedores, os 4 encontrei Mohomatic Plus pressurizados apenas a óleo por R$906, um dos kits de amortecedores mais baratos que eu já fiz cotação aqui no canal. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Celta, fica em R$3.032 e é uma das cestas de peças mais baratas também que eu já fiz cotação aqui no canal. E é claro que esse somatório aqui não quer dizer que você vai trocar tudo isso de uma vez ainda, né? Pegando um carro desse bem cuidado, com as revisões em dia, daí a importância de você fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio. No primeiro momento, talvez você troque ali o óleo do motor com o filtro, mais para frente talvez precise colocar uns 2 pneus, um kit de pastilhas de freio ou um kit de velas também. São custos que você vai tendo ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Então, para que é esse somatório? É para você ter um comparativo com outros vídeos de outros veículos que eu fiz nesse mesmo formato e saber, olha, o Celta tem uma cesta de peças mais barata que um Gol, que um Palio, ou não. O pneu de um é tanto, o pneu do outro é tanto. Então isso é para você ter esse comparativo e ver qual tem a cesta de peças mais barata no final, qual vai fazer mais sentido para você. E eu vou deixar a playlist completa com todos esses vídeos ao final desse aqui para você conferir. Mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o Celta, agora em custos envolvendo o abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação aqui com gasolina, que está numa média de 5,59 o litro aqui na minha região. Carro com um tanque de 54 litros, capacidade até razoável. Então fica em R$301,86 para enchê-lo. E falando de consumo, para isso peguei dados oficiais aqui para passar para você. Na cidade, faz 7,6 km por litro com etanol e 10,7 com gasolina. Estrada, 8,7 no etanol, 12,8 na gasolina. Na prática, esse carro é bem mais econômico do que mostram esses números oficiais. Médias em torno de 15,5 km por litro com gasolina na estrada são bem plausíveis, inclusive, de você
conseguir. E claro que vão refletir na autonomia, né? Falando em dados oficiais, na cidade com etanol esse carro tem um alcance de 410 km, com gasolina sobe para 578. Na estrada com etanol, 470 km, com gasolina 691. Se você conseguir médias melhores do que essas oficiais, também vai ter uma autonomia bem melhor, que já é uma autonomia até razoável, se tratando de um veículo mais compacto. Mas falando agora aqui da lista de equipamentos do Celta nessa versão LT, né? De série vinha apenas com limpador, lavador e desembaçador traseiro e os para-choques pintados na cor do veículo. Opcionais de direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme e ar-condicionado. E algumas unidades que você vê rodando por aí também você vai encontrar com os faróis dianteiros de neblina que eram itens instalados posteriormente na concessionária. Assim como o sistema de som, que também era opcional instalado na concessionária. E era um aparelho com leitor de CD, USB e conexão Bluetooth. Claro que não tem das melhores listas de equipamentos aqui da categoria, né? Tinha o mínimo necessário, mas ainda como itens opcionais. Então, qual que é a minha recomendação? Pegue um carro desse o mais bem equipado possível, com direção hidráulica, ar-condicionado, que vai te dar mais conforto para o dia a dia, te dar mais comodidade, conveniência a bordo e vai facilitar a revenda futura dele. Inclusive, a correia de acessórios fica um pouco mais barata se você também pegar esse carro já com direção e ar-condicionado. Mas falando agora aqui do conjunto mecânico, que é bem conhecido no nosso mercado, aqui ele é equipado com motor GM Família 1 VHCE. Já é um motor bem atualizado para a época. É o mesmo comando de válvula simples do cabeçote acionado por correia dentada de toda a família GM Família 1, só que aqui é um motor já equipado com comando de válvulas roletado, acelerador eletrônico, coletor de admissão em termoplástico, tudo isso para dar mais eficiência e gerar melhores números de desempenho. Em potência, ele entrega 77 cavalos na gasolina e 78 no etanol a 6.400 RPM. E o torque é de 9,5 kg na gasolina, 9,7 no etanol a altíssimos 5.200 RPM. São números aqui modestos, mas que para você ver esses números ainda tem que esticar marchas aqui, botar esse giro lá no alto, mesmo sendo 2 válvulas por cilindro. Não deixa de ser um carro espertinho ainda em baixas rotações, é característico ainda desse motor, mas todo o torque máximo só vai ser entregue acima dos 5.000 RPM, né? É um motor bem taxado, tem uma taxa de compressão bem alta, então ele é feito para ser um motor mais girador mesmo. Porém, para um carro de 890 kg, a relação de peso-potência ainda fica em bons 11,4 kg por cavalo. Para a proposta de ser um veículo mais urbano, ele ainda é bem ágil. O 0 a 100 fica em 3,4 segundos, claro, né? Não vai ser muito positivo nessa parte. O câmbio aqui é manual de 5 marchas, ele é o F17-HR. Tem engates até relativamente bons, só que é um câmbio de relações mais encurtadas, justamente para você trabalhar com esse carro num giro mais elevado e ficar mais próximo ali daquela rotação de torque máximo, principalmente na estrada. Ali, já de 80 km por hora, quinta marcha, você vai estar em exatos 3.000 RPM. É uma rotação elevada, é um câmbio bem reduzido para dar agilidade. É um carro mais voltado para o uso urbano de fato. Na estrada dá para ir, vai ser um carro ágil, só que vai girar ali muito alto na maior parte do tempo, ainda mais se você andar ali de 100, 110 km por hora, consequentemente vai prejudicar um pouco do consumo de combustível. Suspensão é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, manutenção preventiva e corretiva bem acessível, né, como vimos, por exemplo, em preço de amortecedores, e o sistema de freios é a disco sólido na dianteira, com tambor na traseira. É o sistema mais simples, mais barato que tem hoje aí no mercado e que em algumas raras situações que você forçar muito esse sistema de freio, pode ser que perceba um pouco de perda de eficiência aí de frenagem. A direção é de assistência hidráulica, se vier equipado, e o porta-malas é pequeno, tem 260 litros de capacidade, quanto com o banco traseiro rebatível. Dá para levar bagagens ali de 2, 3 pessoas no máximo. Como eu disse, é um hatch compacto, é um carro para você deslocar do ponto A para o ponto B, utilizar para ir para o trabalho ali no dia a dia. Para viagens com 3, 4 pessoas a bordo, já começa a ficar um pouco mais complicado, infelizmente. Mas como principais pontos positivos de você adquirir um Celta desse, o seu motor confiável, resistente, não quebra com facilidade. Tudo que você precisar resolver nesse carro
é barato, você encontra peças com muita facilidade, qualquer loja de peças na internet também tudo acha muito facilmente. É um carro ágil para dentro da cidade, para o trânsito urbano, é um carro que se sai muito bem, já tem um bom fôlego ainda em baixas rotações, também é um carro econômico, principalmente dentro da cidade. Na estrada ele vai fazer uma média minimamente satisfatória para um motor 1.0, mas o forte dele mesmo é o circuito urbano. Compacto, bom para encontrar vagas para estacionar, bom para manobrar, né, em ruas mais estreitas. Também é um carro de preço mais acessível pelo ano de fabricação. Um hatch compacto 2013 na faixa dos 30, 31 mil reais é difícil você encontrar hoje em dia. Então o Celta ele está relativamente mais acessível do que vários de seus concorrentes. Não tá barato, não estou dizendo que é um carro barato, não tem nenhum carro barato hoje em dia, é tudo caro mesmo, usado, novo, infelizmente está dessa forma, né? É a realidade, né? Mas, frente aos seus concorrentes, o Celta se sai muito bem e, inclusive, é um carro de boa procura no mercado, principalmente nessa carroceria com 4 portas. É um carro que você vai ter uma facilidade boa para revender quando precisar. Mas tem que ficar ligado com alguns pontos de atenção desse modelo, né? É um carro, como eu disse, né, de relações de marcha mais encurtadas, vai estar no giro mais alto ali na estrada, vai incomodar um pouco, né? Vai ficar ali com um ruído maior do motor passando para a cabine, não tem nenhum isolamento acústico nessa parte. Também lista de equipamentos falta muito em relação aos concorrentes, né? Não tinha vidro elétrico nas portas traseiras, nem como opcionais, assim como retrovisores de acionamento elétrico, fica devendo bastante nesse quesito. Também espaço interno para quem vai no banco traseiro, não dá para esperar que seja muito bom, né? É um carro bem compacto de fato, assim como a sua capacidade de porta-malas ali é para o uso diário mesmo, bagagens de 2, 3 pessoas e é só. Também é um carro baixo em relação ao solo, pode raspar, principalmente a dianteira com certa facilidade, cuidado nas entradas de rampas de garagem mais inclinadas, lombadas mais altas também. Carro de estabilidade apenas ok para a categoria, não é aquele carro que vai te passar muitos sustos. Você tem que ficar ligado porque ele usa pneus mais estreitos nessa versão LT, né? Largura 1,65 apenas. Então ele não tem uma área de contato tão grande assim para passar aquela segurança numa curva de mais alta velocidade, numa situação de chuva mais pesada, que tiver muita poça de água, você vai ter que reduzir a velocidade aí para não passar sustos. E o acabamento também, ele é apenas ok, na sua grande maioria plástico duro ali para todo lado, faz um pouco mais de ruído com o passar do tempo, mas é normal também para carros da categoria. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do Chevrolet Celta, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você quer ver mais detalhes sobre esse veículo, eu fiz uma avaliação completa, levei esse carro na estrada, fiz um teste de rodagem, passei todas as minhas impressões ao volante, também mostrei todos os detalhes de acabamento interno e externos, e você pode conferir tudo isso nesse vídeo completo que eu vou deixar aqui. E desse lado, como eu prometi, aquela playlist com vários outros vídeos nesse mesmo formato que você acabou de ver, para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.